Vocês plantaram uma igreja chamada Igreja Viva, que está em Campinas. Exatamente. E aí você falou que está em mais 2 lugares. Alinhos e Hortolândia. E Hortolândia. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, com esses 12 anos de igreja e tal, o que vocês veem, assim, porque a formação de vocês é para outras coisas, vamos dizer assim, né? A maioria das pessoas, a administração vai para um lado, né? E qual é o benefício dessas formações, por exemplo, no trabalho com a igreja, no pastoreio? Muito legal. Primeira coisa, vale a pena eu chamar a atenção que a Igreja Viva nasceu dentro de uma escola. Ah, é? Você estava falando que ela tem 12 anos, né, de fundação, e isso tem tudo a ver com a minha formação, né? Que às vezes a gente não entende o percurso de Deus na nossa história, na nossa vida, né? Mas Deus tem uma ótica, uma dimensão, vê numa dimensão diferente da nossa, né? E eu trabalhei 20 anos com educação. Então, formei em administração, logo comecei a me envolver com educação e vi que tinha facilidade por uma coisa muito específica, que era implantar escolas. Ah, é? Eu comecei a implantar escolas para alguns empresários, né? E fui fazendo isso desde os meus 19 anos de idade, com bastante facilidade, e vi que eu tinha jeito para isso. Até que eu falei assim, não, esse negócio tá dando certo aqui, eu vou implantar uma para mim. Todo mundo ganhando dinheiro, eu não tô ganhando dinheiro, preciso fazer isso. E eu acabei implantando uma escola para mim, e foi tão de Deus isso, que ali nasceu a Igreja Viva, dentro de uma escola, estudando a Bíblia no domingo de manhã. Olha só. E se tornou algo incontrolável, né? O crescimento da igreja, ao ponto que eu acabei, num determinado momento da minha história, me dedicando integralmente ao ministério. Então, depois de um ano dessa fundação da igreja, eu acabei deixando o trabalho de ensino. Foi quando a gente deixou o prédio do cursinho para um novo prédio. Como eu não sabia como isso ia ser, eu não era um plano, não imaginava aquilo, aprendendo, né, a olhar a igreja, a entender a igreja, a ser um pastor, cuidar de vidas, né? Foi quando eu deixei o trabalho secular por uma fase, dediquei ao ministério. Hoje eu tenho uma empresa junto com o ministério também, né? Então eu exerço o ministério pastoral e também tenho uma empresa hoje que apoia as igrejas cristãs, os pastores. É uma empresa de mentoria e consultoria para igrejas cristãs. Mas é interessante porque a gente sempre fugiu disso, da escola. O Renato fez administração porque ele queria trabalhar em banco. O sonho dele era ser gerente de banco. E eu fui fazer química porque eu gosto do laboratório, eu gosto de fazer os experimentos, eu queria trabalhar na indústria, né? E a gente tentou seguir nossos sonhos, que eram esses, né? Mas a gente viu como Deus foi mexendo, fechando algumas portas para nós. Eu, tanto na indústria, que eu estava num processo seletivo na Coca-Cola, em Cosmópolis, que é pertinho de Campinas, e eu fui até a última etapa. No dia que eu fui ser contratada, a pesquisa onde eu ia trabalhar foi cancelada no dia da minha contratação. Então eu saí de casa como futuro do Brasil, já voltei com um problema social e estava desempregada já. E aí eu falei, não vou ficar sem fazer nada, eu vou voltar e vou fazer licenciatura em Química, né? Eu podia voltar para a faculdade e fazer uma outra modalidade sem prestar vestibular. E aí eu comecei a fazer e não gostei. Eu falei, então eu vou dar aula para ver se eu gosto, porque se eu gostar de dar aula, aí eu volto por obrigação aqui e faço curso, né? E eu vi que eu levava jeito para dar aula, gostei, e aí eu fui caminhando para a escola, fugi da indústria e fui para a escola. E o Renato a mesma coisa, todas as portas de emprego em banco, na Paulista, em grandes bancos, o pessoal prometia, segunda você começa aqui, e sexta cancelava. Então a gente começou a ver que na hora a gente não entendia, né? A gente achava que as coisas estavam dando errado pra gente, mas na verdade estava dando muito certo, porque Deus estava já encaminhando a gente para aquilo que Ele tinha para nós, né? Que era a gente ficar na área da educação, porque a gente nem imaginava que a gente teria um cursinho pré-vestibular onde a igreja nasceria, né? Então, hoje tudo faz sentido. As coisas que deram errado pra gente profissionalmente, né? Fazia tudo muito parte do plano de Deus pra nós, né? E algo bastante difícil no primeiro momento, diferente, na verdade, acho que seria a palavra mais adequada, porque eu demorei um pouquinho para entender o que poderia ser aplicado da administração dentro da igreja, né? E foi uma fase de transição na minha vida, porque logo no começo eu comecei a trazer essas ferramentas de administração, esse conhecimento para dentro da igreja, e
me sentia seguro fazendo isso, trazendo uma coisa que eu sabia. Já sabia fazer. Mas comecei a ver que não tinha uma relação, uma conexão total. Na igreja a gente não manda embora uma pessoa, né? Igreja, a gente tem uma forma diferente de conduzir ela, né? E é uma forma em Deus e que muda muita coisa, que adicionam-se muitos outros fatores, como a fé, como o amor e tantas outras coisas. Que como dentro, um soprar do Espírito, soprar né? do Às vezes Espírito. o óbvio é isso, mas ele está nos Isso. pedindo para... Mas não significa que hoje eu aproveito muito daquilo. Sim, com certeza. Dentro da igreja, obviamente, porque eu acho que uma das grandes crises até hoje da igreja de fato, a gente vê pastores hoje que têm muito conhecimento bíblico, são bons comunicadores, né? Sabem muito da palavra, são bons conselheiros, né? Mas às vezes falta aquele conhecimento mínimo, né? Para cuidar da organização, formar liderança, descentralizar, cuidar dos recursos. São coisas que são tão importantes para uma estrutura hoje de igreja, né? Sim. Que foge daquele lugar do púlpito, né? A igreja hoje, o sucesso de uma igreja hoje, ela é consequência de muitos outros fatores, Muitos né? outros. E isso tem sido desafiador hoje, e foi um desafio para mim. Aprendi muito com os meus erros, né? Mas eu acho que por ter estudado, ter conhecido, ter tido uma vivência no mercado, na área de gestão, acabou me ajudando a absorver essas mudanças, a entender como usar isso dentro do ambiente da igreja de forma saudável, né? E cristã, Muito bíblica. bom. E é interessante que na lista de dons do Espírito há administração. Sim. E às vezes a gente ignora isso, né? Sim. Porque a gente vai sempre para esses dons que eu chamaria assim, um pouco mais místicos, né? No sentido do profetizar, do milagre da cura, né? Sim. Mas você tem ali o dom da misericórdia, por exemplo, Sim. e o dom da administração, que quando ele é feito, parece natural, mas é o Senhor fazendo ali, porque ele sabia que era essencial pro corpo dele continuar, né? E realmente, sim, você percebe que os problemas hoje, lógico, tem muitas igrejas com problemas teológicos, né? Mas quando você vê as coisas acontecendo, tem muito mais a ver com problemas de liderança, né? Muito mais. Do que de púlpito em si, né? Até pensando em futuro, né? Porque a gente tá hoje, a gente tem que considerar o futuro das igrejas, né? A questão da formação de liderança, transição. São assuntos que hoje são muito obscuros ainda para os pastores, né? E muitas igrejas estão patinando e falhando em coisas que não são na pregação da palavra. Não é na adoração. Não mas elas estão falhando em coisas que são muito determinantes para a continuidade daquilo que já foi gerado. Sim. E que às vezes foi gerado ao longo de décadas. Mas hoje o dinamismo, a comunicação mudou tanto, né? E a falta de conhecimento impede os pastores de se adaptar a essa nova realidade. Muito bom. Faz sentido. Interessante.